Contra-força. A contra-força, Gyokushi-ryoku, força de dissuasão ou é um dispositivo de segurança formado por um mundo para se defender da extinção e é sinônimo do mundo que representa. O conceito de counter-force é central para o mundo, e existem dois tipos, em Gaia e Alaya. Gaia é a vontade da Terra, o desejo intrínseco do planeta de sobreviver e prosperar. Alaya, por outro lado, é a vontade inconsciente coletiva da humanidade para evitar a extinção. Como os humanos são criaturas da Terra, Alaya era um componente de Gaia. No entanto, à medida que a humanidade começou a se desenvolver independente da natureza, tornou-se independente. Com essa divergência, Alaya não está mais alinhada com Gaia e pode resultar em conflito potencial. Apesar de serem chamadas de a vontade do planeta humanidade, as contraforças não carregam emoções. Eles são descritos como espirais passivas de energia que respondem a ameaças de destruição do planeta ou extinção humana. As contraforças estão sempre ativas, constantemente orientando a humanidade e o planeta para longe do perigo potencial. Normalmente, as contraforças atuam indiretamente. Por exemplo, Shiki-Ryouji foi impulsionado pela Counterforce para eliminar a ameaça que é Souren Araya, enquanto Jane Dark acreditasse por Mikia Kokutou ter possivelmente sido capacitada pela Counterforce. Uma exceção a isso é Enkidu, que é capaz de acessar a Counterforce diretamente através de seu Noble Phantasmon, Enuma Eli. Embora Gaia e Alaya sejam forças de vontade intangíveis, cada uma recruta agentes físicos para lidar com eventos ameaçadores demais para serem abordados com intervenção indireta. Os agentes de Gaia consistem em elementais como Mulugbeowulf, fadas, ancestrais verdadeiros, algumas espécies fantasmas e alguns espíritos divinos. Os agentes de Alaya são espíritos heróicos e os contraguardiões, espíritos humanos que prometem seu serviço eterno a Alaya em troca de poder durante sua vida. As contraforças têm imenso poder à sua disposição. No entanto, apenas a quantidade adequada é liberada para atender a um determinado evento. Se a ameaça possuir uma quantidade de poder igual a X, então a contraforça irá implantar uma quantidade de poder apenas o suficiente para extinguir X e eliminar a ameaça. A quantidade de poder pode ser tão pequena quanto empurrar indivíduos para o lugar através de coincidências, mas também pode ser tão grande quanto afundar um continente inteiro. De acordo com Merlin em Garden of Avalon, Counterforce é um mecanismo defensivo nascido do inconsciente coletivo da humanidade, e que a diferença entre os Heróis Spirits e os Counter Guardians of Counterforce é que os Heróis Spirits são convocados pelas esperanças dos homens, enquanto os Contra-Guardiões são convocados pelo desespero dos homens. Alaya. Alaya, Jaraya, é o inconsciente coletivo da humanidade e o impulso para sua sobrevivência como um todo. Alaya constantemente afasta a humanidade da extinção. Normalmente, Alaya interfere indiretamente, orientando e capacitando um indivíduo para eliminar uma ameaça. Esses indivíduos incluem Shiki-Ryouji e indivíduos próximos. Quando a intervenção indireta é insuficiente, Alaya irá implantar os contra-guardiões ou espíritos heróicos. A implantação de Counter Guardians não é nada sutil, pois a ameaça será eliminada com o ambiente, causando muitos danos colaterais. Tolkien aqui deu a entender que o naufrágio da Atlântida foi obra de Alaya, embora sua teoria estivesse realmente incorreta, já que a Atlântida foi originalmente destruída por Sefar. Alaya é de particular relevância para os magos, pois aqueles próximos de alcançar a raiz são considerados ameaçadores por Alaya. Muitos deles chegam a extremos para evitar ou se esconder de Alaya. Por exemplo, Araya Souren tentou esconder sua abordagem da raiz, contendo seu experimento em um campo de fronteira próximo a um reality joyride, essencialmente mascarando seu trabalho ao internalizá-lo. A ordem humana, Jinri, também conhecida como senso comum do homem, Jinri, Lito princípio humano, é o princípio central sobre o qual Alaya opera para a construção da fundação da ordem humana. Essencialmente, é o princípio de que a humanidade deve existir pelo maior tempo possível. Mundos paralelos em que a humanidade se destruiu ou avançou muito rapidamente, portanto, parou de progredir são, seguindo esse princípio, abatidos, permitindo que apenas os mundos paralelos mais promissores sobrevivam para garantir o futuro da humanidade. Se fosse derrubado ou comprometido como foi por Goetia, o tecido do tempo desmoronaria e a humanidade estaria condenada. Gaia. Gaia é a vontade do planeta de sobreviver. Gaia protege todas as criaturas da Terra usando espíritos da natureza e criaturas da Terra, mas à medida que a humanidade se torna independente, Gaia cada vez mais percebe os humanos como uma fonte de ameaça devido à destruição imprudente do meio ambiente. A resposta de Gaia à ameaça humana está produzindo seres que podem abater ou governar a humanidade. O assassinato de primatas foi criado para eliminar rapidamente os humanos. Os True Ancestors são grandes Fairies modelados após a Crimson Moon, introduzida por Gaia para governar a humanidade.
A destruição do planeta por criaturas nascidas na Terra é essencialmente impossível devido às medidas já implementadas pela Contra-Força. Mesmo os nobres fantasmas antiplanetas são incapazes de realizar esse feito. Contra-Força de Alaya. Contra-Guardiões. Contra-Guardião. Counter-Guardians, Guardian, também chamado de Protetores do Equilíbrio, Yokushi no Shugosha, localizado como Counter-Force Guardian, é uma ampla classificação de espíritos heróicos composta de heróis que não são adorados, utilizados como uma força contrária e racional. Outros espíritos heróicos têm uma alta divindade e agem como existências mais próximas do planeta do que a humanidade, então eles são capazes de evitar serem convocados pela Contra-Força. Circunstâncias normais são aquelas em que a Contra-Força capacita uma pessoa normal ou na vida para remover o fator que pode desencadear a destruição, eventualmente fazendo com que sejam adorados como heróis. Aqueles que se tornam heróis dessa maneira são então usados como contra-guardiões, o contador ou enfatizado porque agem sem autonomia própria e só aparecem em resposta a um evento. Contra-guardiões confirmados incluem Eniya Shiro, Eniya Salterar, Eniya Skiritsugu, Sakamoto Ryoma. Contra-guardiões temporários confirmados incluem Okita Souji Zalter, destinado a funcionar apenas uma vez antes que seu Centigraph se autodestruísse, semelhante a uma bomba viva. Fujino Azagami, armado especificamente para ajudar a derrubar a incineração da humanidade. Contra-guardiões não confirmados incluem Tosaka, uma versão paródia de Rin Tosaka de Capsule Servan. Monstro de Alaya. O monstro de Alaya não é identificado. Tudo o que se sabe sobre isso é que ele não se oporá e terá como alvo os ancestrais verdadeiros para eliminação, pois eles foram aceitos como espíritos da natureza e seus guardiões, e o subconsciente da humanidade os aceita e os rejeita. Dentro da singularidade do Jardim da Ordem, aparecem fantasmas que são descritos como monstros defeituosos de Alaya, representando a forma definitiva de alguém que absolutamente odeia os humanos. Eles são descritos como monstros inocentes com super recuperação, super resistência e super habilidades. Eles são criaturas sem nome que parecem estar atingindo um estado semelhante ao do assassinato de primatas, aquele que pode matar de forma confiável qualquer espécie de primata. Contra-Força de Gaia. Ancestrais verdadeiros. Existências únicas mesmo entre os vampiros, os verdadeiros antepassados, Shinsu, são espíritos da natureza encarnados, sendo classificados como elementais, dito ser a espécie original sugadora de sangue independentemente estabelecida pelo planeta como seu sentido do tato. Eles são criaturas vampíricas desde o nascimento, no entanto, ao contrário dos apóstolos mortos e outras espécies sugadoras de sangue, a raiz de sua sede de sangue é mais psicológica do que física. Além disso, por fazerem parte da natureza, eles podem usar o poder do Joyride Phantasmon para mudar o mundo ao seu redor de acordo com seus pensamentos. Eles podem ser classificados como um tipo de fada maior e sua fundação é de um mistério que não pode ser alcançado através da magia. Dizem que são espíritos de classe planetária, uma classificação mais alta que os espíritos divinos. À medida que recebem respaldo do planeta, pode-se dizer que os limites de suas ações são os limites da própria natureza. Monstro de Gaia. O monstro de Gaia refere-se ao assassinato de primatas. Assassinato de primata, Spuraimitsu MD, também conhecido como besta branca, Shiroikemono, e cão demoníaco de Outrouge, Sarutorju no Maken, é um monstro de Gaia. Dentro do cenário da série Tsukimi original, ele é o primeiro dos 27 ancestrais do Apóstolo Morto, mas ele não está listado como um na série Tsukimi Remake. Tanaka. Dentro do mundo de Fate Incalibur Prisma Ilha, Tanaka é uma manifestação de Gaia, servindo como seu contra-guardião diante da ameaça esmagadora da corrosão do mundo do outro lado do buraco. Enquanto ela confia o destino do planeta Ilha, como um terminal para Gaia, Tanaka é indiferente à sobrevivência da própria humanidade. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!